Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Vascaíno não tá bem. Botafogo 2-0, não jogou bem e tem muitas e muitas críticas aí. Só que a gente vai trazer alguém para explicar, e esse alguém é o técnico Fernando Diniz, como que ele viu esta derrota do Vasco para a equipe do Botafogo no Mané Garrincha, em Brasília. Vamos assistir. Esporte. Diniz, eu te perguntar uma questão da torcida que está no pé. É um jogador que tinha muito carinho da torcida, inclusive, até recentemente, mas que vem perdendo o apreço que ele tinha até tempos atrás, que é o Alex Teixeira. O Alex ele não participa de um gol desde 2024. E ele é um jogador que ele tem frequentes oportunidades no time, ele tem uma minutagem alta, inclusive, também. E eu queria te perguntar sobre a frequência do uso do Alex Teixeira, que é uma dúvida da torcida também, que quer entender também o porquê talvez esse jogador. Então, primeiramente, boa noite. Do Alex Teixeira, é um jogador que eu conheço de longa data. Quando jogou contra mim no Fluminense, eu sempre achei bom jogador. E nesse meio de treinamento, ele se destacou muito nos treinamentos. Então, por isso que ele teve a oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás, recentemente, que a torcida, que eu entendo que tem uma insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo, né? Então, por isso que ele tem recebido oportunidades, por isso que ele entrou hoje. Podia ter entrado ele, se tivesse o placar empatado, provavelmente teria entrado o Garré. O Garré também é um jogador que, nesse período aqui desse mês, ele teve um tempo afastado, teve um problema no tornozelo, voltou a treinar não faz muito tempo. Então tinha uma preocupação também, um pouco de como é que ele ia reagir se colocasse ele com 1-0, sabe, um jogador um pouco mais agudo. Mas o Garré, naturalmente, se o Coutinho tivesse saído no primeiro tempo, ou a partida tivesse no resultado de empate, provavelmente teria entrado o Garré. O time vem tinha vindo de uma boa vitória contra o São Paulo, teve férias, 20 dias de treino. E a gente viu um final de primeiro tempo, o time caindo muito no segundo tempo, o time parecendo meio desorganizado. O que aconteceu nesse período e por que esse time jogou tão diferente do que veio contra o São Paulo? Então, o que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, foram treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o time, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo equilibrado. Eu concordo com a tua análise, foi o que aconteceu. No primeiro tempo, para o final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo, a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, é uma coisa que o Botafogo faz muito bem, já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física, não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi uma semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era o que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando, era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso e vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então são coisas que a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas. Boa noite, Diniz, Felipe Hernan da IAC. Foi um longo período de pausa, né, para algumas equipes que não estavam no Mundial, e aí agora
justamente no primeiro jogo você fala em corrigir. Vai ter tempo de corrigir até o jogo contra o Independente? Não, o tempo de corrigir não é assim. São coisas que eles sabem que tem que ser feito. Não é coisa que precisa ficar treinando. Erraram coisas fáceis de correção, porque são coisas que eles sabem, que coisas que eles não tinham errado praticamente nenhuma vez de que eu tô aqui. Então, não é coisa difícil para corrigir, não precisa treino para corrigir isso. É questão de atenção, de olhar no vídeo. O vídeo mostra de uma maneira muito nítida que os jogadores vão saber que eles erraram coisas muito fáceis, que não dá para admitir. Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Eu vi que o time inicial tem sido uma espinha dorsal do Vasco nos jogos. Sabemos que a sequência para frente vai ser complicada, até o próximo mês serão 8 jogos. Como é que tem sido o seu trabalho ao lado da diretoria, do Edmar, em relação aos reforços que o Vasco precisa das peças, visando a sequência dos concursos? Obrigado. A gente contratou até agora só o Thiago. Não é fácil fazer as contratações, porque fazer a contratação que a gente gostaria de imediato precisa de dinheiro, e o Vasco tem uma restrição financeira. As maiores contratações até agora foi a renovação do Léo Jardim, provavelmente um novo acerto do contrato do Ryan, a evolução que o Coutinho tem tido, que hoje não é um jogo que serve de parâmetro, porque de fato ele jogou sentindo a panturrilha e aí foi piorando durante o jogo. Ele não lesionou, mas a gente resolveu tirar. A gente apostou que ele poderia ficar mais à vontade do que ele ficou no jogo. Mas as contratações a gente está de olho no mercado, a gente tem algumas sondagens e a gente vai tentar reforçar de maneira pontual quando a gente conseguir o nome certo. Não adianta a gente contratar só para contratar. Tem que tentar acertar. Acertar em contratação já é difícil, ainda mais com restrição de orçamento. Mas a gente está mapeando o mercado para achar bons nomes para trazer para o Vasco. Marcelo, eu gostaria de falar com você sobre a parte mental, porque a gente viu que depois do gol do Botafogo, o Vasco deu uma queda e começou os erros que geravam mais ataques. O problema mental é algo que até o Carille mesmo reclamava, que quando o Vasco toma um gol, ele piora. Você acha que isso também teve interferência na derrota de hoje? Pode ter tido, mas eu não vou atribuir esse peso todo, não. Eu acho que a gente errou. Eu repito assim, tem alguns erros que a gente cometeu hoje, no período que a gente está, já são meio que inadmissíveis. Então, eu não vou atribuir o jogo de hoje a nenhum comportamento mental, não. Acho que a equipe tem que reagir rápido, porque a gente tem jogo decisivo na terça-feira e eles têm condições e espero que reajam de uma maneira muito positiva. Nesse mês, no passado da Estância da Vida, a gente tem um passo de jogador importante que você até citou, o Watson, que era na Peru, no serviço, depois da temporada fora. Queria que você também falasse sobre a importância dele e essa ausência que ele pode ter, e o Vasco busca outras contratações para suprir a ausência dele. É um jogador que vai me dar falta para a gente, porque o Adson, embora vocês não consigam acompanhar os treinamentos, é um jogador top, é um jogador que tenha mais evoluído nesse período da pausa, desde a primeira pausa para o jogo de São Paulo e agora começou a aguentar mais carga de treinamento e tendo que fazer mais pausas, menos pausas para ir para o departamento médico, e infelizmente ele teve um trauma e acabou fraturando de novo a tíbia. E em relação, a gente já estava procurando jogadores para posição no mercado, e com a ausência do Adson a gente está intensificando essa procura. E aí, o que você achou? Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu nome, o nome da sua cidade para dar aquela força para o nosso trabalho. Se inscreva, o Wellington Campos FC, dá o joinha, não paga rigorosamente nada e você vai nos ajudar demais, 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 demais. Tá bom? Então me ajuda aí. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.